tem uma coisa que alguns analistas de economia e relações internacionais frequentemente ignoram, é como a geografia e a cultura determinam o comportamento das nações. Ou quando fazem análises do cenário internacional, partem do princípio de como outras nações irão enxergar o universo de forma igual e com isso terão uma construção de lógica igual. Basicamente pensam que outras nações pensam como eles. Então, o que é prioridade para o meu país seria também prioridade para outros países. E é justamente isso que estamos vendo com a guerra na Ucrânia. O Ocidente, os Estados Unidos e a Europa não conseguem entender como os russos, a China, os indianos, os turcos, os iranianos pensam. Se nós pensarmos que eles querem poder, é claro, mas a questão não é o poder em si, mas a forma do que eles entendem o que é poder. E a forma como eles irão chegar nesse poder é que irá diferir. Então vemos situações onde por algum motivo analistas acham que a China quer que a guerra na Ucrânia acabe logo, porque isso estaria afetando o mercado europeu, que é um grande comprador da China. O que não entendem é que essa é uma visão um tanto quanto obsoleta do mundo. Um mundo, digamos, noventista, orientado pelo mercado, porque basicamente estávamos sob a relativa hegemonia dos Estados Unidos. Mas mesmo naquela época e hoje, isso não está correto. Para a China, a questão na Ucrânia é uma questão de disputa por sobrevivência e poder. E diferente do que pensam, dinheiro não é poder. São coisas diferentes. Se a China estivesse tão preocupada com o mercado e questões econômicas como os analistas ocidentais pensam, ela não teria imposto a si mesma lockdowns tão radicais que colocaram em risco a sua própria economia. Então não, ela não está preocupada ou pressionando a Rússia para que essa guerra acabe logo, porque para ela é um conflito indireto com a OTAN e que depois da Rússia ela será o alvo da vez. Quando eu morava em Hong Kong havia uma frase comum que a população da cidade dizia e usava para se referir aos chineses, que basicamente era: só chineses entendem a cabeça de chineses. Isso é verdade, mas se aplica a mais povos além dos chineses. Aliás, isso se aplica a todos os povos que tiveram a sua construção civilizacional diferente. Então, quando vejo analistas, seja em canais de YouTube ou na televisão, falando o que outros países fora do bloco ocidental querem ou pensam, eu sou cético. Muito cético e cuidadoso, porque a maioria pensa com a cabeça do eixo dos Estados Unidos e da Europa. E não que isso seja um problema, mas a questão é que a probabilidade de estarem errados sobre o que outras nações de fora desse bloco querem é muito alta. Na área de inteligência, chamamos isso de cultint, inteligência cultural, que é o quanto a pessoa conhece a cultura local. Porque conhecendo a cultura, história daquele povo, você poderá mais facilmente entender a lógica deles, a percepção de universo que eles têm. Isso vai desde detalhes pequenos e irrisórios que aparentemente não importam, até a grande estratégia das nações. David Priestland, no seu livro Uma História do Poder, faz uma divisão de castas da sociedade humana. Ainda que tenham algumas falhas na visão dele, essa obra dele ajuda em um nível moderado a entender a inclinação das diferentes nações nas relações internacionais. Basicamente, Priestland fala sobre a transição das primeiras sociedades humanas até o surgimento dos estados e da formação das castas, que ele divide em três, sendo a casta do guerreiro, a casta do sábio e a casta do mercante. De forma bem resumida, Priestland diz que as sociedades humanas evoluíram ao longo do tempo e foram marcadas por essas três castas. E ao longo da história, as diferentes civilizações ora são governadas por uma casta, ora são por outra. A casta dominante se associaria com outra casta para subjugar a terceira casta. E assim esse processo histórico iria rotacionando no tempo e no espaço. A casta dos guerreiros foi a casta dominante na maior parte do mundo até a Idade Média, sendo essa casta a responsável pela proteção da sociedade e das terras. Eles eram treinados na arte da guerra e tinham acesso às armas e os cavalos para defesa e para ataque.
Depois a casta dos comerciantes, que começou o seu processo de domínio a partir do período medieval. Essa casta é responsável pelo comércio e pela produção de bens e serviços. Eles foram capazes de acumular riquezas e gradualmente converteram isso em poder político. E por fim temos a casta dos sacerdotes ou sábios, que se por um lado parece que eu estaria se referindo apenas a pessoas responsáveis pela espiritualidade e pelo ensino religioso, nessa casta também estariam os cientistas, os acadêmicos, os burocratas, ou em essência aqueles que lidam com aspectos psicológicos, mentais, intelectuais. E os diferentes tipos de profissões que nós temos, elas estariam ligadas, fazendo parte de uma dessas três castas, que ao longo de milhares de anos evoluíram e foram se modificando, mas basicamente continuam sendo essas três castas. A teoria dele, como eu disse, tem falhas, mas as variáveis que ele traz nos ajudam a pelo menos entender a orientação de certas nações com base no perfil das elites dominantes dessas sociedades. Então, como Priscian diz, a casta líder se associa com outra casta para dominar a terceira casta, os recursos e os meios de produção. Então, por exemplo, países com uma predominância da elite, sendo da casta dos comerciantes, são mais orientadas para o comércio e para a busca do lucro. Então, quando olhamos para os Estados Unidos, historicamente, por exemplo, vemos que tradicionalmente a casta dominante foi a dos comerciantes. Não à toa, os Estados Unidos foram derivados do Império Britânico, que também foi uma sociedade dominada pela elite ligada à casta dos comerciantes. Isso é interessante porque nos dois casos, Império Britânico e Estados Unidos, a casta dos comerciantes se associou com a casta do guerreiro, no caso dos militares. Outro caso nesse sentido se dá com a China. Em quase toda a sua história, os comerciantes foram a casta que deu os meios para que outra casta dominasse essa nação. Basicamente, a história da China é uma alternância de poder, com ora a casta dos guerreiros dominando, com ora a casta dos sábios, mas sempre essa casta dominante é sustentada pela casta do comerciante. As únicas exceções na história da China, em geral, se dão em breves períodos, geralmente em guerras, durante períodos de guerras civis, que duram algumas poucas décadas, ou então algum tipo de insurgência ou tumulto político muito grande. Pois, como estamos falando da China, algumas décadas são períodos breves para uma nação que tem milhares de anos, sendo a última exceção logo em seguida da Revolução Chinesa em 1949, com as castas dos sábios, burocratas, do Partido Comunista se associando com a casta militar para tentar erradicar a casta do comerciante. E como resultado, a China sofreu uma série de calamidades por 3 décadas que custaram a vida de pelo menos 50 milhões de chineses. Os fracassos das decisões da cúpula do Partido Comunista, como o Grande Salto ou com a Revolução Cultural, logo fizeram com que Mao Tse-tung recorresse à casta do comerciante, que antes ele tinha tentado exterminar, para agora fazer com que ela ajudasse ele a salvar a China e retomar aquilo que a China sempre foi, uma nação predominantemente comercial. Com Deng Xiaoping substituindo a casta dos guerreiros pela casta do comerciante para sustentar o poder da casta do sábio, ou seja, a cúpula dos burocratas do Partido Comunista. Entenda nesse sentido que no caso chinês a casta do sábio seriam esses intelectuais do Partido Comunista Chinês, que em um sentido histórico têm um papel similar aos antigos mandarins do Império Chinês. Burocratas altamente intelectualizados que administravam o Império Chinês na época e que hoje fazem a mesma coisa, mas através do Partido Comunista. Então, a China e os Estados Unidos são extremamente parecidos e diferentes ao mesmo tempo, mais parecidos do que gostariam de admitir, mas mais diferentes do que precisariam ser. Ambas nações são orientadas ao comércio, são nações comerciantes, mas nos Estados Unidos essa casta foi a do comerciante
protagonista, enquanto na China a casta do comerciante ou mercador, depende da tradução que você usar no livro, é sempre a casta que sustenta outra casta que está no poder. Isso basicamente ilustra como ambas as nações valorizam o comércio, mas ao mesmo tempo enxergam o comércio de forma diferente. Os americanos veem no comércio o seu modo de vida, enquanto os chineses veem no comércio uma ferramenta de poder. O que nos leva à Rússia, onde a casta do comerciante nunca foi influente. Se pararmos para analisar a história da Rússia, seja no Império Russo, União Soviética ou Federação Russa, basicamente vemos uma alternância entre a casta militar e a casta dos sábios subindo ao poder. Ora militares no Império, ora uma Rússia mais religiosa, ora os militares novamente, para então os burocratas do Partido Comunista da União Soviética e hoje em dia os chamados Siloviks, que são a elite ligada ao aparato de segurança da Rússia. Mas essa alternância de poder na Rússia, com ora a casta do guerreiro e ora a casta do sábio subindo ao poder, se dá com um apoiando o outro simultaneamente. E a casta do comerciante geralmente fica fora dessa disputa. Então a casta do sábio sobe ao poder com apoio da casta do guerreiro, e então a casta do guerreiro retoma o poder com apoio da casta do sábio. Talvez aqui você esteja confuso ou confusa porque está pensando qual a lógica de uma casta apoiar outra casta para subir ao poder, mas é porque você precisa ter em mente que não são 3 grupos, mas 3 castas. Cada casta tem vários grupos dentro dela, e frequentemente esses grupos dentro dessa casta lutam ou disputam entre si, ou fazem alianças com grupos de outras castas. Então, por exemplo, quando nós falamos da casta do guerreiro, é claro que estamos falando de militares, das Forças Armadas e de policiais, mas pense também, por exemplo, em atletas, porque, em geral, os grupos que fazem parte da casta do guerreiro valorizam fama, glória e demonstrações de coragem ou de superação física. Na casta do comerciante, não pense que é um único grupo de comerciante, mas todos ligados à função de produção de riqueza, ou seja, fazendeiros, industriais, banqueiros, empresários, ou grupos que priorizam a competitividade, o empreendedorismo. E na casta dos sábios, como eu disse antes, não pense só em líderes religiosos, mas também em cientistas e acadêmicos, ou então burocratas que administram o Estado. Grupos que valorizam o poder da palavra e da expressão, o poder do conhecimento, a importância da hierarquia e por aí vai. E lembre-se que mesmo dentro de uma casta, os grupos também podem priorizar coisas diferentes. Como, por exemplo, sábios religiosos vão valorizar a fé, mas sábios tecnocratas, ou o que seriam os cientistas, vão valorizar o ceticismo, por exemplo. Não enxergue isso tudo de uma forma muito rígida, pois há exceções e particularidades de cada grupo. Entenda que a teoria dele é apenas uma métrica, uma bússola que nos ajuda a simplificar algum contexto histórico ou geopolítico, e não uma escritura sagrada que deve ser seguida ao pé da letra. Então, tendo isso como base para uma orientação, perceba que, na maioria dos casos, os países democráticos são aqueles em que a casta dominante é a casta dos comerciantes. Há exceções, mas, em geral, nos países democráticos, a casta do comerciante, se não for aquela que domina, é aquela que sustenta a casta que está no poder. Tal como nos países onde a casta dominante é a casta do guerreiro ou do sábio, geralmente serão ditaduras ou países mais fechados. Isso nos leva a uma questão do porquê tais elites eventualmente têm essa configuração, inclinadas mais para essa ou para aquela casta. E a resposta de muito disso, embora nem tudo, vem da geografia desses países. Hoje eu fico impressionado como o fator geográfico foi tão sumariamente ignorado pelos cursos de economia, relações internacionais e ciências sociais nos anos 90 e 2000. Aliás, até mesmo hoje em dia, existem ainda profissionais dessas áreas que ignoram a influência da geografia ou acham que ela tem um valor menor, não teria grande influência.
Acreditar que tudo é construção social e que aspectos como geografia e mesmo genética não iriam influenciar nas tomadas de decisões de pessoas e, por consequência, nas lideranças, é literalmente o equivalente a terraplanismo das humanidades. Jared Diamond, no livro Armas, Germes e Aço, diz que a história seguiu diferentes rumos para os diferentes povos devido às diferenças entre os ambientes em que viviam e não por causa de uma suposta diferença biológica entre os povos. Hoje em dia, porque esse livro já é antigo, sabemos que há algumas falhas na sua afirmação ao ignorar o fator biológico. Mas a influência da geografia na evolução dos diferentes povos demonstra como a teoria do Priestland, a teoria das castas, que divide elas em elites, tem fundamento. Jared explora como o meio ambiente geográfico e a biogeografia influenciaram no desenvolvimento social, apesar de que, no passado, muitos historiadores excluíram essa possibilidade por ser aquilo que eles chamam de determinismo ambiental. E acredite, nada incomoda mais os historiadores ou outros cientistas das humanidades do que a possibilidade de que o ser humano não tem controle sobre o seu próprio destino. Muitas vezes recorrendo a teses pseudocientíficas ou ignorando pesquisas de outras áreas. E é por isso que eu acho tão válido quando cientistas de exatas e biológicas acabam tentando se aventurar na história, porque não só eles trazem um olhar mais técnico e menos apaixonado, mas também porque acabam sendo mais cientificamente rigorosos do que muitos historiadores acreditam que seria tudo construção social. Porque, como o Diamond mostra, que graças às novas informações proporcionadas pela ciência, através de disciplinas como genética, biologia molecular, ecologia comportamental, linguística, estudos arqueológicos e por aí vai, é possível compreender melhor como o ambiente influenciou o desenvolvimento humano. Ele mostra a importância de entender como o ambiente afetou diferentes sociedades ao longo da história, desde sociedades de caçadores-coletores até as civilizações atuais, e como essa compreensão pode ajudar a explicar as constantes diferenças sociais e econômicas entre os povos. Ele argumenta que a diferença na evolução das sociedades humanas foi causada por diferenças ambientais e geográficas. Ele examina a hipótese de que o sucesso ou fracasso de uma sociedade está ligado às condições geográficas aonde ela está. Para ele, as primeiras civilizações conhecidas em tamanho grande se originaram na região do Crescente Fértil, que é onde fica o atual Egito, se estendendo até o Iraque, se deu ali porque foi a região a primeira a desenvolver a agricultura. E isso ocorreu porque essa região possuía uma variedade de plantas e animais mais fáceis de serem domesticadas, além de um clima favorável e rios navegáveis que permitiam o transporte de alimentos, o que fez com que essas sociedades pudessem se desenvolver mais rapidamente do que em outras regiões do mundo. Por outro lado, as sociedades africanas, subsaarianas e australianas não foram capazes de desenvolver a agricultura devido à falta de plantas e animais domesticáveis, bem como as condições climáticas de onde elas estavam que não eram favoráveis. Jared conclui que a evolução das sociedades humanas é determinada em grande parte pelas condições geográficas e ambientais de onde elas se desenvolveram. Em geral, com poucas exceções, as sociedades que se desenvolveram em regiões favoráveis à agricultura e ao comércio tendem a se desenvolver mais rapidamente e, por consequência, a criar instituições mais complexas do que as sociedades que se desenvolveram em regiões desfavoráveis. Veja que, por exemplo, até recentemente na área da chamada Heartland, o coração continental, que eu já expliquei aqui no canal, não tivemos grandes civilizações, ou as que vieram não duraram muito tempo. Um outro exemplo de como a geografia interferiu na geopolítica vem a partir da Revolução Industrial. Há vários motivos do porquê a Revolução Industrial começou na Inglaterra e não em nações que até poderiam ser tidas como mais ricas, como por exemplo Portugal ou Espanha. Mas a geografia e o tipo de elites, ou no caso castas dominantes, são dois fatores que foram decisivos.
De modo resumido, porque não é o foco do vídeo, a Espanha, Portugal e Inglaterra eram impérios dominados pela casta do guerreiro que tinham se associado com a do comerciante. Mas havia uma diferença: Portugal e Espanha tinham começado a corrida para estabelecer os seus impérios ultramarinos antes, então suas elites estavam mais acomodadas com o seu domínio. Elas não precisavam inovar, porque basicamente dominavam o grosso das rotas comerciais das Américas, África e Ásia. As elites portuguesas e espanholas, em essência, eram elites de transportadores. Na Inglaterra a situação era muito mais complicada. Por ter largado na corrida relativamente depois, haviam décadas de diferença dos ingleses com relação à vantagem dos impérios ibéricos. Então, a sua casta dos comerciantes não pôde ficar acomodada em apenas ser transportadora e teve que procurar inovação desde o começo para compensar esse atraso. E para isso, ela apostou as suas fichas na indústria. A França eventualmente tentaria apostar na indústria também, mas a situação da disputa das suas castas era mais complicada, porque iria levar muito mais tempo para que a casta do comerciante tivesse alguma relevância no cenário político francês. Basicamente, os franceses eram dominados pela casta do guerreiro em associação com a casta do sábio. Lembre-se que no caso de Inglaterra, Portugal e Espanha, a casta do guerreiro dominava com a associação da casta do comerciante. Mas, além da acomodação dos ibéricos e da falta de meios dos franceses, os ingleses ainda tinham uma outra vantagem, que era a geografia. Como ao longo do século XVIII a casta dos comerciantes ganhou poder na Inglaterra, isso foi abrindo espaço político para o boom industrial do século XIX, que de fato será a chamada Revolução Industrial. E isso se deu porque a Inglaterra tinha acesso direto dentro do seu território a uma grande quantidade de recursos naturais, incluindo principalmente carvão, ferro e água, que foram cruciais para o desenvolvimento da indústria. Se olharmos os mapas de onde o carvão está na Europa continental, vemos que as maiores reservas da Europa, na época, estavam em zonas de confrontos, e isso vai estimular a maior parte das guerras europeias pelos 120 anos seguintes, inclusive a Primeira e a Segunda Guerra. Mas a Inglaterra tinha essa enorme reserva dentro do seu próprio território, isolado pelo mar. Então, a combinação do tipo de elite que surgiu na Inglaterra com a geografia só podiam dar como resultado um império mercante tecnologicamente avançado, apoiado no poder da indústria. Se essa reserva de carvão tivesse em outro país, dificilmente teríamos um resultado equivalente. Os portugueses e espanhóis, mesmo que tivessem em cima de uma fonte de carvão tão grande, dificilmente a usariam porque não veriam necessidade. Se fosse na França, além de ser pressionada por todos os vizinhos, ainda não teria uma elite da casta do comerciante. Então se nota como a construção de elites baseadas na casta específica com a geografia deram como resultado a história do mundo como conhecemos. Então você percebe como a teoria de Jared Diamond, no seu livro Armas, Germes e Aço, sobre a geografia e a natureza, acabam influenciando na história e formação de uma cultura, que por sua vez acaba levando a Priestland na sua teoria das castas, determinando as características das elites dessa sociedade e na estrutura da sociedade desse país, e qual casta que eventualmente será a dominante naquele período. E apesar do foco do Priestland ser uma releitura bem pobre até do marxismo, querendo enfiar goela abaixo a tese de que agora estaríamos indo para um período dominado pela casta do sábio e, portanto, uma forma dele justificar a ascensão do socialismo, que eu discordo muito, a tese dele serve de parâmetros de base para entender os diferentes países com base nas elites, geografia, história e cultura deles. Então, as duas teses desses dois autores nos ajudam a entender como alguns países como Rússia ou Irã dificilmente serão democracias. E eu digo dificilmente, quase que falando que impossível. Ao passo que explicam o porquê os Estados Unidos se tornaram uma democracia e talvez até mesmo uma anomalia histórica no mundo.
o que é preocupante conforme a casta do sábio vai assumindo o poder no governo dos Estados Unidos em detrimento da casta do comerciante. O que talvez signifique que os Estados Unidos, seguindo por essa linha, venha a deixar de ser uma democracia no futuro, o que é bastante preocupante. Mas vamos deixar isso para uma outra ocasião. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e um hiper super obrigado aos membros do canal, que graças a eles eu posso continuar trazendo conteúdo de geopolítica e história para vocês. E se você não pode se tornar membro para ajudar o canal a continuar crescendo e trazendo conteúdo, então compartilhe o vídeo, se inscreva ativando o sininho de notificações. Isso já ajuda bastante, especialmente se você compartilhar muito os vídeos do canal. Abraços e até a próxima.